Lucas, capítulo 4, da palavra do nosso Deus. Glórias a Deus. Aleluia. Diz assim, Lucas, capítulo 4, a partir do versículo 1. E Jesus, cheio do Espírito Santo, voltou do Jordão e foi levado pelo Espírito ao deserto. E 40 dias foi tentado pelo diabo, e naqueles dias não comeu pão, não comeu coisa alguma, e terminados eles teve fome. E disse-lhe o diabo: se tu és o Filho de Deus, dize a esta pedra que se transforme em pão. E Jesus lhe respondeu, dizendo: escrito está, que nem só de pão viverá o homem, mas de toda a palavra de Deus. E o diabo, levando-o a um alto monte, mostrou-lhe, num momento de tempo, todos os reinos do mundo. E disse-lhe o diabo: dar-te-ei a ti todo este poder e a sua glória, porque a mim foi entregue, e dou a quem quero. Portanto, se tu me adorares, tudo será teu. E Jesus respondendo disse: vai-te, Satanás, porque está escrito: adorarás o Senhor teu Deus, e só a Ele servirás. Levou também a Jerusalém e pô-lo sobre o pináculo do templo, e disse-lhe: se tu és o Filho de Deus, lança-te daqui abaixo, porque está escrito: mandará aos seus anjos acerca de ti, e te guardem, e que te sustentem nas mãos, para que não tropeces com seu pé em alguma pedra. E Jesus respondendo disse: dito está, não tentarás ao Senhor teu Deus. E acabando o diabo toda a tentação, ausentou-se dele por algum tempo. Querido Deus e eterno Pai, glórias a Ti, para sempre, ó Senhor da glória, em nome de Jesus. Amém. Aceitados, amados, em nome de Jesus. Meus amados irmãos, pela manhã nós ouvimos aqui na escola bíblica dominical que desde quando aconteceu aquele fatídico problema no Jardim do Éden, de lá para cá o inimigo não parou de trabalhar, ele continua ativo. E aqui, segundo a palavra de Deus, nós temos aqui uma sequência. Primeiramente, Jesus Cristo, ele passou pelas águas, batizado por João Batista, embora não para confissão de pecado, nada disso, ele não tinha pecado, mas para se cumprir o rito. Mas o que nos chama a atenção é que depois que ele saiu do batismo e voltando do Jordão, depois daquele momento, a Bíblia
Bíblia nos fala primeiramente que aqui está escrito cheio do Espírito Santo. Cheio do Espírito Santo. E assim diz a Bíblia Sagrada que ele foi conduzido pelo Espírito ao deserto. Ao deserto. Então a gente percebe claramente uma sequência de que a gente precisa sempre estar preparado. E aqui diz a palavra de Deus que naquele momento, quando ele foi levado ao deserto, diz que ele teve fome, ficou 40 dias e foi tentado pelo diabo. E naqueles dias não comeu coisa alguma. E terminado eles, teve fome. Primeiro ponto que eu quero que os irmãos observem aqui: não comeu coisa alguma. E eu vou entender que ele foi conduzido pelo Espírito ao deserto. Durante todo o tempo que ele estava ali, o adversário não fez nada, ficou de longe observando, ficou de longe analisando, aguardando o momento certo. Então, quando chegou no momento, a Bíblia diz que ele teve fome, e aí ele se apresenta com uma solução para suprir a necessidade física de Jesus Cristo. Outro ponto: Jesus não precisava demonstrar o poder, porque se Jesus faz isso, estaria mostrando ou obedecendo ou caindo no propósito dele. Mas Jesus Cristo, observando aquela pergunta, analisando aquele propósito, aquela investida, diz a Bíblia Sagrada que diz: olha, ele disse ao diabo: se tu és o Filho de Deus, diz a esta pedra que se transforme em pão. Ele sabia que Jesus era Filho de Deus. Ele, naquele momento que Jesus saiu das águas, ele também ouviu aquela voz: este é o meu filho, e tenho-me comprado, eu me agrado. Então, quero falar para os irmãos que ele acompanhou todo o processo, e evidentemente, ao acompanhar o processo, ele estava trabalhando, maquinando, se preparando para poder fazer a sua investida. E aqui a primeira investida foi essa. Quando ele faz essa proposta, diz a Bíblia Sagrada, Jesus respondeu dizendo: escrito está que nem só de pão viverá o homem, mas de toda a palavra de Deus. Isso Jesus usou a própria palavra quando está em Deuteronômio capítulo 8, versículo 3, quando o povo está o quê? Saindo do Egito, passando pelo deserto. E Jesus usou exatamente essa palavra, a palavra que a direção também conhecia. E ele então ele faz essa proposta, mas Jesus não discute, não debate, mas vai mostrando para ele a verdade, a seguinte situação: embora entenda que o alimento material, que o pão é bom para alimentar fisicamente, mas o maior alimento, na verdade, da nossa alma é a palavra de Deus, é a Bíblia Sagrada. É bem verdade, irmãos, sem, eu vou comentar aqui, ser uma crítica, claro que não, mas nós sabemos por esses dias, nós tivemos festas, comemos, aquela coisa toda. O mundo todo foi assim, o Brasil inteiro, o mundo foi assim. E que não é errado, não é pecado, claro que não. Mas quando as pessoas
à vontade de muita coisa, mas quando essas pessoas não se alimentaram espiritualmente, foi o momento de se reunir. Eu estou falando aqui em termos gerais, até do mundo mesmo, que gastou-se muito dinheiro que ele pode gastar. A gente viu, na verdade, claro, que foi assim no mercado, não tinha lugar para você, os caixas cheios, os pátios de estacionamento tudo lotado, não tinha condições. E quem entrava ficava difícil de sair. E caixas com filas quilométricas. E todo mundo gastando vontade, gastando mesmo. E nas casas, como a gente sabe que isso acontece, as pessoas com churrasco, alimentando, comendo. Mais uma vez, não é que é errado, não é que é pecado. Acontece, na verdade, é que a gente pode comer, pode se alimentar, mas não podemos deixar de nos alimentar espiritualmente, não podemos deixar de nos alimentar pela palavra de Deus. E é isso aqui que Jesus deixou claro para o adversário. Ou seja, embora sentisse fome, mas ele estava naquele momento ali também, espiritualmente, alimentado, e estava cheio do Espírito Santo. Ele não foi andando para o deserto, ele foi conduzido pelo Espírito Santo para ser tentado. Ele foi preparado para esse momento, ele foi preparado. O que mostra para nós que nós precisamos estar preparados para os embates que normalmente acontecem, porque se isso aconteceu com o Senhor Jesus Cristo, é possível, é claro, que aconteça conosco também. Mas se por acaso nos vem uma oferta, como é que a gente responde? O que é que a gente fala? Qual é a preparação que a gente tem? Não é debate. Às vezes as pessoas, irmãos, infelizmente, perdem tempo debatendo acerca da palavra de Deus. E a palavra de Deus não foi feita para ficar debatendo, não foi feita para discutir quem sabe mais, ou quem sabe menos, ou quem tem mais isso e mais aquilo. Não foi para isso a palavra. A palavra nos serve como defesa, como escudo, como algo que você vai usar na verdade, para mostrar que você é uma pessoa diferente, é uma nova criatura, é alguém na verdade, aleluia, que não se deixa levar pelas propostas do adversário. E aí, Jesus deixa claro, embora sentisse fome, embora sentisse necessidade de se alimentar fisicamente, mas ele mostrava que o mais importante que é o alimento físico é o alimento espiritual, que nem só de pão vive o homem. Ou seja, nem só de pão, o pão é importante, mas de toda a palavra de Deus. Toda a palavra do Senhor. Era isso, na verdade, que o Senhor Deus falou para o povo no deserto. O povo no deserto começou a reclamar, mas o Senhor falou: olha, eu te fiz andar pelo deserto, te fiz sentir fome. Mas por quê? Para mostrar, para poder saber o que passava nos vossos corações. Foi para isso, para te dar a entender que nem só de pão viverá o homem. Está lá em Deuteronômio capítulo 8, verso 3. Para te dar a entender, na verdade, que o alimento físico é bom, mas vocês precisam, na verdade, se alimentar espiritualmente, se alimentar da minha palavra, se alimentar dos meus ensinamentos, se alimentar das minhas orientações. É isso que vocês precisam, é isso que eu preciso, é isso que nós precisamos a cada dia. Mas preste atenção numa coisa: quando não consegue de um jeito, que vai tentar de outro. E é bom ficarmos atentos a isso. Diz a Bíblia Sagrada: e o diabo levou-o a um alto monte, mostrou-lhe num momento de Deus
a sua glória, porque a mim foi entregue, doa a quem quero, ou a quem eu quiser. Só tem um detalhe: quando o inimigo falou isso, não esqueçamos uma coisa. Quando ele disse a palavra, lá em João capítulo 12, da palavra de Deus, no verso 31, quando Jesus diz: olha, é chegado o príncipe deste mundo. O príncipe deste mundo. Então preste atenção numa coisa: o adversário, por seu espírito, ele adentra em todo quanto é lugar. Ele entra nos clubes, nas boates, está tudo por lá. Ele invade lugares. E se o Espírito de Deus não estiver na nossa vida, ele entra na nossa vida. Se o Senhor não estiver na casa, ele entra na igreja. Ele entra. Ou seja, quando ele falou isso, ele fala sobre um domínio momentâneo. Porque a palavra de Deus fala, na palavra de Deus, Salmo 24, no verso 1, está escrito: do Senhor é o céu e a terra e os homens e tudo que tem na vida. Na verdade, ele não tem nada. Mas ele, como Jesus disse: olha, é chegado o príncipe deste mundo. Ele se achou no direito de chegar e falar com Jesus Cristo nisso, dar jeito nisso. Você sabe por quê, meus irmãos? Lembra que aconteceu quando Deus perguntou para Satanás onde você tem andado? Para a terra, vigiar por ela. Então não adianta, não podemos esquecer uma coisa. Hoje mesmo eu estava aqui, conversando com Deus, falando: Deus, eu sei que enquanto eu estou aqui orando ao Senhor, eu sei muito bem que o adversário está lá do outro lado me observando, ele está acompanhando, ele não pode chegar até aqui porque o Senhor vai deixar, mas ele sabe que eu estou conversando contigo, ele não pode entrar porque o Senhor está aqui, mas ele sabe o que eu estou fazendo, ele sabe que eu estou orando, ele sabe que eu estou conversando contigo. Eu não posso, irmão, me iludir e achar que quando eu estou orando uma coisa e que o adversário não está, ele está prestando atenção, ele não pode adentrar, ele não pode chegar, porque onde o Espírito Santo está, ele não entra. Mas aqui, segundo a Bíblia Sagrada, ele se acha no direito de oferecer a Jesus o que era de Jesus. É muito abuso. É muito abuso. Mas diz a Bíblia Sagrada que quando ele fez isso, diz a Bíblia: portanto, se tu me adorares, tudo será teu. Jesus então diz o quê? A palavra de Deus. E respondendo, disse: vai-te, Satanás, porque está escrito: adorarás o Senhor teu Deus e só a Ele servirás. Ou seja, Jesus usou a própria palavra em Deuteronômio 6,14. Presta atenção que Jesus não rebateu simplesmente com discussão ou foi com a própria palavra de Deus. Outra coisa importante: hoje você tem a sua Bíblia, eu tenho a minha Bíblia, eu estou aqui falando, eu estou lendo a Bíblia, eu estou falando, mas preste atenção. Primeiro, o adversário não tinha uma Bíblia na mão, ele não precisava de conhece. Ele não tinha a Bíblia na mão, ele acompanhou toda a história. Outro ponto: Jesus também não tinha uma Bíblia na mão, mas Jesus Cristo primeiro era judeu, depois cresceu aprendendo, depois é a própria palavra. E para eu debater
está escrito, adorarás o Senhor teu Deus, e só a Ele servirás. Isso mostra para nós uma coisa, entendeu? Que a Bíblia nos fala, no Deuteronômio 6,14, a ordem era não servir outros deuses dos outros países da época, era não servir. E o Satanás, ele é o Deus desse mundo, o Deus com D minúsculo. Ou seja, você acha que eu vou deixar de adorar o Deus Todo-Poderoso para poder te adorar? Então prestemos atenção numa coisa: nem toda oferta que chega para nós é de Deus. Nem toda oferta que chega, ela vem de Deus. Tem muitas coisas que a gente se engana. Por isso que é bom conversar com Deus, ter discernimento espiritual, esperar a confirmação de Deus. Porque na realidade, tudo que o adversário quer, ele quer tomar o lugar de Deus em nossas vidas. Ele quer que nós o adoremos também. Mas quem vive na palavra, adora somente a Deus. Porque a forma de mostrar que a gente ama a Deus, diz a palavra em João 14:21. Aquele que tem os meus mandamentos guarda, esse é o que me ama. Porque aquele que me ama será amado de meu Pai, e eu também o amarei e me manifestarei a Ele. Muitas vezes nós achamos que mostrar amor a Deus é trabalhar demais. Nós entendemos que trabalhar muito, fazer muito. Não. A Bíblia nos fala que a forma de mostrar o amor a Deus é a obediência à sua palavra. E é claro, aquele que tem os mesmos mandamentos guarda, esse é o que me ama. Porque aquele que me ama será amado de meu Pai. E ele continua, Jesus: e eu também o amarei e me manifestarei a Ele. Então, se eu quiser que Jesus se manifeste na minha vida, eu preciso guardar a tua palavra. Guardar aqui não é somente saber onde está escrito, não é só recitar, não é só ler. O guardar aqui é ser alimentado pela palavra. Alimentado. É a mesma coisa que você chega na mesa, senta e se alimenta. Levanta feliz da vida, graças a Deus, estou bem alimentado. É isso. Então, quando você olha, quando você guarda, pega a palavra, você lê a palavra, porque uma coisa é certa: a leitura da palavra puramente simples não quer dizer nada, mas a leitura da palavra me fazendo refletir, isso é assim, surge efeito. Aí é que acontece. É ler, deixando que ela faça todo o trabalho de limpeza, todo o trabalho de transformação. Não existe outra forma. E quando isso acontece, tem um detalhe importante: quando isso acontece, você se torna uma pessoa difícil para ser aturada. Porque você não se envolve em qualquer coisa, em qualquer lugar. Você fica receoso para tomar certas decisões. Você fica receoso em entrar em determinado lugar. Você fica preocupado, não é que os outros vão falar. É como, na verdade, Deus vai te ver. Por isso é que Jesus fala isso: vocês querem provar que me amam? Então obedeçam a minha palavra. Onde, conforme o que eu ensino, conforme o que eu oriento. E aqui, segundo a Bíblia Sagrada, a resposta foi essa. Ou seja, nós temos que entender uma coisa: da mesma forma que aconteceu com
acontecido com muita gente. Quando a pessoa começa trabalhando para Deus, enquanto ela está num local, na igreja, simples, modesta, e ele está empregando, fazendo uma coisa, mas se essa pessoa que Deus chamou e está pelo dom da pregação, do ensinamento, essa pessoa começa a ser divulgada, e a divulgação ela vai correndo, e ele começa então a ficar famoso. A primeira coisa que acontece para ele é o chamado empresário. O empresário, ele não vai empresariar alguém se não ganhar nada. É lógico. E ele vai começar a levar a pessoa. Olha, eu estou aí como pregador, que é muito bom. Só tem um detalhe: tem um preço a pagar. E começa, e vai, prega ali, prega aqui, é 20 mil aqui, é 30 mil ali, é 5 mil acolá, em tudo quanto é lugar. O empresário quer a parte dele. Por outro lado, na verdade, como diz a Bíblia Sagrada, vai ser ofertado para ele. Ele não para analisar. A primeira visão que a pessoa tem: Deus está nesse negócio, Deus está me abençoando. Mas em Mateus capítulo 10, 5 a 9 diz: de graça receber, de graça dar. Está escrito, não sou eu que estou falando. E a pessoa começa a ficar, se enriquecer, começa a ficar famoso, está pregando pelo conhecimento, mas não prega pela unção, está pregando pelos aplausos, mas não é pela unção. O nome dele é anjo na terra, mas é rejeitado no céu. O nome dele está no rompimento da igreja, mas não está escrito lá. Porque a fama, porque ele foi induzido a uma situação, igualmente muitos cantores, porque Deus dá a pessoa um dom, e aí vai aparecer, pode ter certeza, se a voz for bonita, se a voz for boa, e a pessoa também é bonita ou bonito, não importa, vai aparecer alguém fazendo propaganda, vai levando o nome: olha, eu vou trazer uma pessoa para cantar. Vai aparecer um empresário. Vai aparecer um empresário. E esse empresário vai dizer: olha, você pode fazer sucesso comigo. Eu sou muito conhecido e você vai se dar bem. Pronto. Vou falar para os irmãos. Elvis Presley começou cantando na igreja. Começou cantando na igreja. Elvis Presley, Tina Turner, esses cantores aí, começou tudo cantando na igreja. Eram bênçãos nas mãos de Deus. Mas a partir do momento que aquela voz linda e maravilhosa começou a sair de porta fora, aí pronto, apareceu alguém para empresariar, e aí foi tudo embora. Nem todo convite é de Deus, nem tudo isso que acontece é de Deus. O inimigo ele trabalha dessa forma. Tudo isso te darei, você vai ficar rico, você vai ficar famoso, se você me adorar. É quantos irmãos infelizmente pensam que estão adorando a Deus, estão fazendo sucesso em cima dos palcos, e aquela multidão de pessoas chamando cristãs com uma gritaria terrível, batendo palma, aplaudindo, e quase só volta a beijar os pés dos artistas, pegando autógrafo. Meu Deus do céu, como será que Deus está vendo isso? Como será que Jesus está vendo isso? Onde diz que o Espírito Santo está nesse negócio? E a pessoa vai cantando e começa a fazer trenzinho para lá e para cá.
é isso? São os convites. Eu fico imaginando como você vai pregar em algum lugar. Foi convidado. Aí se a igreja tiver que pagar o combustível, ou se a igreja sentir que será uma oferta, tem isso, tem aquilo, tal, é outra coisa. Mas não se deve dar preço para cantar, não se deve dar preço para pregar, não se deve dar preço para ensinar. Porque eu imagino se Jesus fosse cobrar para ensinar. Eu imagino. Então por isso, às vezes o adversário, ele começa a olhar e olha na pessoa uma certa vaidade. E quando ele olha aquela pessoa uma certa vaidade, pode ter certeza, ele vai armar o bote. E se a pessoa não vigiar, vai cair, vai tropeçar e vai cair. Mas aqui a Bíblia diz nada disso. Está escrito: somente o Senhor teu Deus, adorar, só servir a Ele. Imagine você naquele momento em que o adversário pede tudo que ele queria ser adorado, ele queria ser exaltado. E quando alguém começa a querer aplauso, começa a querer ser adorado, o adversário leva aquela pessoa a tomar o lugar de Deus, que as pessoas não aplaudem a Deus, as pessoas não adoram a Deus, as pessoas adoram o ídolo, aquele cantor, aquele pregador, aquele ensinador. Misericórdia. E quem bate palma é o adversário. Mas ele não desiste, diz a Bíblia Sagrada, que levou também a Jerusalém e pôs sobre o pináculo do templo, ou seja, no pico, lugar mais alto do templo. Ali, ele disse-lhe: se tu és o Filho de Deus, lança-te daqui abaixo. Olha só como o adversário é. Olha o que diz: porque escrito está. Quando ele falou isso, ele quis citar o quê? Salmo 91, verso 11 e verso 12. Até os anjos deram ordem que eu respeito. Ele usou a própria palavra de Deus. Ele usou exatamente o que Jesus falava, o que Deus falava acerca de Jesus Cristo. Ele pegou a própria palavra acerca de Jesus Cristo e colocou direitinho. Por isso, quando ele faz isso, imaginando que é receber, ele diz: ó, mandará aos teus anjos acerca de ti, que te guardem, que te sustentam nas mãos, para que nunca tropeces com o teu pé em pedras. Mas Jesus Cristo usou a própria palavra em Deuteronômio 6,16 e responde para ele. E Jesus respondendo, disse-lhe: dito está, não tentarás o Senhor teu Deus. Não se discute, usa a palavra como escudo. O cristão precisa estudar a palavra de Deus, ler e estudar e pedir: Senhor, me ensina, me dê discernimento, me ensina, me prepare, porque a batalha continua. A batalha continua. Eu falei para os irmãos, vou falar agora. Eu estava ensinando a palavra de Deus, ensinando a palavra. Naquele momento de ensinamento, chegou um homem na porta, ficou de lado, não ficou na frente, ficou de lado na porta. E eu estou ensinando para cá, e eu estou olhando aquele homem, eu olhando para a igreja e vi que ele estava assim, o data show, tudo bem. E eu estou observando que ele ficou de esquina na porta, não entrou. E eu, quando eu vi, você entra, por favor, fica à vontade, entra aqui.
Não quero entrar não. Mas ficou, depois chegou um pouquinho, não quero entrar não. E está do outro lado. Aí as irmãs, pode entrar aqui, não quero não. Quando eu fui caminhando aqui para lá, eu falei uma palavra e disse bem assim: ué, se ele sabe tudo com esse culto, por que isso acontecer? Aí eu falei, sabe por quê? Porque Deus não criou robô, criou pessoas pensantes. E é a decisão da pessoa escolher o que ela quer. Foi embora. Quando eu pensei que foi embora, virou para poder ir embora. Quando eu fui olhar, ficou destino, eu queria voltar de novo. Aí foi de vez. Porque o adversário é assim. Ele hoje não vem como as pessoas esperam, de preto, vermelho, de chifre, de capa, de tridente, dando peixe. Não! Da mesma forma como Deus usa pessoas, Ele também usa pessoas. E é preciso estarmos atentos, estarmos ligados, porque da mesma forma que aconteceu com o Senhor Jesus Cristo, Ele foi usado, mas vai acontecer comigo, conosco, com qualquer um de nós. Então a Bíblia é clara que as ofertas vão chegando, as propostas vão chegando. A questão é saber da onde está vindo essas propostas, quem está mandando essas ofertas, qual o objetivo dessas propostas, qual o objetivo dessas ofertas, quem está enviando. É procurar saber de Deus, para não aceitar e depois cair. E Jesus deixou um grande exemplo. Deus deixou a palavra nos orientar. Ele continua ativo. E devido a essa atividade maligna, muitas pessoas estão caindo. Ainda que conheçam a palavra, ele oferece fama, ele desafia, mostra aí teu Deus agora, mostra se você puder, faça isso. Não, Jesus não precisa mostrar isso, não tem que obedecer a Ele, não tem que mostrar para ninguém. O crente não tem que mostrar nada para ninguém, ele tem que ser crente, as pessoas vão observar que ele é crente. Não tem que mostrar, não tem que escrever na testa. Não, eu sou cristão, nada disso. Por isso, meus irmãos amados, estamos aí no início de 2016, fiquemos atentos, que a tendência é piorar. Vamos ficar ligados, atentos no Senhor, e pedir a Deus sabedoria e discernimento, visão espiritual. Cuidado com as ofertas, cuidado com as propostas, cuidado com o que chega, porque Deus é fiel. Se estiver na presença de Deus, não vai cair, Deus não vai deixar cair. Então, por isso, a oferta da riqueza foi muito boa, mostrou tudo isso aqui. E quando as pessoas que nasceram no berço evangélico aprenderam a palavra, aí ganhou um dom, aí e tal, ficou famoso, pronto, esqueceu de adorar a Deus. Ou ele adora o inimigo, ou ele quer ser adorado. Mas Deus saiu da vida dele. Então fiquemos atentos, como foi o testemunho aqui para o nosso amado irmão. Ele continua atento e nunca parou de trabalhar. Alguém até disse: ele é um excelente trabalhador, trabalha o tempo todo. Então, esse é um exemplo que nós também devemos estar ligados o tempo todo para a glória do nome do Senhor Jesus Cristo, que vive e reina para todo sempre. Glórias a Deus. Aleluia. Louvado seja Deus.